Jornal Agora é Sério, corre com nós, ou corre de nós, vereador Pedro Ângelo e vereador Léo da JK, a respeito do programa Mais Médicos. Em São Lourenço da Serra já tem o programa Mais Médicos. Em Juquitiba não temos. O que vocês podem nos dizer sobre isso, vereador Léo da JK? Guto, em relação à perca de oportunidade do cadastramento desse programa, que é de fundamental importância, e é importante deixar claro assim, que é a falta de planejamento, falta de gestão, se preocupam em tantas outras coisas, e o que é o principal objetivo, que é planejar as ações e aí cumprir as metas que o Ministério da Saúde estabelece aos municípios, não é feito. É uma pena que isso não aconteceu ano passado. Nós tivemos aqui municípios ao longo do Vale que cadastrou. São Lourenço agora iniciou 2014, ao qual parabenizo a atitude, é isso, é projeto, é planejamento que nós temos que fazer. E saúde é um departamento tão importante que precisa de atenção e pessoas preparadas para estar exercendo tal cargo. Em relação ao médico, independente da nação, independente do país, se o cidadão estudou, está capacitado, passou por uma triagem e veio desenvolver o seu trabalho de forma digna, de forma ímpar, de forma que vai tratar todas as pessoas sem privilégios, ele merece sim estar trabalhando no nosso país. Sejam bem-vindos. Nós temos excelentes profissionais no município, excelentes profissionais no nosso estado, na nossa união. Nós temos excelentes médicos brasileiros. Porém, não devemos descartar as hipóteses dos médicos estrangeiros, ao qual se dedicam, às vezes não têm uma oportunidade digna no seu país e vêm desenvolver e dar aquilo que ele sabe, aquilo que ele aprendeu. Eu tenho certeza que os órgãos competentes, quando mandam esses médicos aos municípios mais carentes, onde há falta desse profissional, eles passam por uma triagem, por uma capacitação, por uma prova, para que eles possam exercer. Então, o programa Mais Médico é importante, não devemos perder as oportunidades, as aberturas de cadastro do município, referente juntamente ao Ministério, à Secretaria de Estado, enfim. Isso não pode acontecer. Temos uma situação real em Juquitiba hoje, nós temos médicos do programa Saúde da Família, cadastrados, que já não estão mais no município, e o município continua recebendo, Guto. Isso é fato. Você entrar no DataSUS, você vai acompanhar, o governo federal manda o salário do médico para cá e nós não temos o profissional na sua unidade que deveria estar. Porém, nós temos profissionais que são contratados por uma empresa terceirizada do município, a qual está ocupando essa vaga, de forma errada. Não é essa saúde preventiva que nós devemos preconizar no município. Estão invertendo os valores. Nós estamos falando de saúde da família, programa Mais Médico. O que é o médico desse programa? É aquele médico que faz a saúde preventiva naquelas comunidades mais carentes, aqueles municípios notadamente mais pobres, que não têm recurso para pagar a mão de obra profissional. Então, é dessa maneira que nós temos que pensar, projetar e valorizar a saúde primária e prevenção. Em Juquitiba, infelizmente, não tem planejamento, não consegui enxergar ainda esse tipo de planejamento. Se nós não compormos as 8 equipes do programa Saúde da Família, nós vamos ter sempre gente adoecendo, infartando, adulto jovem de 30 a 40 anos falecendo, infartando, tendo AVC, derrames, enfim, aquela perspectiva de vida para a terceira idade. Hoje, Juquitiba perde e perde muito. Hoje, o cidadão chegar aos seus 65 anos, 70, 80, com uma qualidade de vida, só se ele for uma pessoa muito preparada, se pensou na sua vida ao longo da vida. Agora, nós não temos estratégia para que isso aconteça. Então, peço que as autoridades, Secretaria de Saúde envolvida, não percam esse programa. Esse programa é de fundamental importância para o nosso município, não só aqui, mas todos os municípios aí que já têm esse programa, para poder compor todas as equipes do PSF, que sem dúvida é a maneira principal de prevenção. Vereador Pedro. Eu sou um entusiasta do programa Mais Médicos, que começou com o ex-ministro Alexandre Padilha, que não é um programa que ele visa resolver a situação da saúde do nosso país, pura e simplesmente levando esses profissionais, mas ele faz parte de uma estratégia de novas universidades, né, de melhoria no acesso às universidades de medicina, levar as universidades de medicina a ampliar pelo nosso país.
e, assim como acontece em todos os países, em grandes países do mundo, abriu-se a oportunidade de buscar profissionais de outros países para atender as regiões do nosso país onde existe uma carência por médicos. Então, Juquitiba, fazendo parte do Vale do Ribeira, está dentre os municípios prioritários do Mais Médicos. Por quê? Porque é uma região carente, os municípios têm pouca capacidade de pagar bons salários e os profissionais acabam se localizando, os profissionais médicos, em grandes centros, onde eles podem acumular entre hospitais particulares e os hospitais municipais do SUS. Então, o Mais Médico, ele traz, primeiramente, abriu-se as inscrições para os médicos brasileiros e então depois aos médicos estrangeiros, inclusive uma parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, que trouxe os médicos cubanos. Nesse sentido, para a nossa cidade, é importantíssimo, porque o médico vem para morar no município e para trabalhar 40 horas semanais, o que não acontece hoje, no programa de saúde da família. Nós temos os médicos que trabalham 16 horas semanais. Então, você tem um profissional 40 horas semanais no município e totalmente custeado pelo seu salário pelo governo federal, ficando para o município apenas a alimentação e a moradia dele, isso é fundamental. Por quê? E o profissional vem para atuar, como o vereador Léo falou, na saúde da família, que é dar atenção, que é trabalhar na prevenção, que é muito mais barato e que desafoga o nosso pronto atendimento. E hoje nós vivemos problemas no programa de saúde da família do município, que não cumpre a sua função, exatamente por falta de gestão. Então, o município não tem um planejamento da sua saúde, não tem estratégia de saúde, e aí nós temos um pronto atendimento superlotado e que não dá conta disso. Por quê? Lá na prevenção não está funcionando. E não é por culpa dos profissionais que lá estão, não, porque são profissionais que trabalham, enfermeiros que trabalham, a maioria dos agentes de saúde que trabalham, os médicos que estão atuando, mas é por falta de gestão. Porque a saúde do município ela tem que ser pensada como gestão, não como politicagem, não como troca de favores. Nós precisamos ter profissionais na saúde que pensam. Por essa falta de gestão, o município ficou fora da primeira etapa do Mais Médicos, e possivelmente ficou fora da segunda etapa também. Isso quem paga é a população, porque nós cobramos em audiência pública gravada, por que o município não se inscreveu no programa? Será que nós não precisamos de médico? E sendo que nossos PSFs têm aí deficiências de 3, 4 profissionais? Então, isso demonstra o descaso com a saúde do nosso município, e infelizmente a população paga por isso. Poderíamos ter hoje 3, 4 profissionais atuando 40 horas semanais, atendendo a saúde básica da nossa população, e desafogando o nosso pronto atendimento, que hoje a gente vê o caos que se dá, quando nós temos necessidades de vagas no HGIS, de especialidades que a gente não conta com toda essa infraestrutura. Então, eu lamento, e mais uma vez está aí deflagrado a falta de planejamento e gestão na saúde do nosso município. Goto, é importante ressaltar também, você vê, nós estamos com 1 ano e 3 meses de mandato, de governo, e a troca desse profissional, dessa pasta tão importante que é a da saúde, se não uma das mais. Nós estamos já, se eu não me engano, no 3º secretário em exercício, ou agora interino. É importante ressaltar, separar as pessoas, suas vidas pessoais. Nós estamos falando aqui do profissionalismo. Precisamos aumentar o nível político, o debate. Estamos aqui para somar, cada um contribuir juntamente com o executivo para que isso não aconteça, porque saúde é tão importante. E você pensa assim, que secretário que consegue desenvolver alguma coisa ficando 3 meses numa pasta tão importante? Não há. Saúde tem que se planejar, projetar e exercer. Então, como o vereador Pedro disse, os valores estão invertidos. A porta de entrada do município, que deveria ser a unidade de saúde da família, que é um programa preventivo, atenção primária, ela está invertida. Ela está na atenção secundária.
que é o pronto-socorro. Então, as pessoas não procuram o PSF, elas acabam adoecendo em casa, por falta de vaga. Os índices estão todos aumentados. Eu estava aqui esses dias com o vereador-presidente Edson, estudando o índice menor de 16 gestante. Nós não temos mais a captação no terceiro trimestre da gestação daquela adolescente. Nós perdemos, deixamos de faturar isso para o município, e isso é custo posteriormente. Então, a gestão ela está totalmente invertida. Nós hoje estamos numa situação caótica, não parece, mas estamos numa situação caótica e temos que ter profissionais com um pouco mais de planejamento, dedicação e principalmente um olhar mais humanizado para a nossa cidade. Índice de gestante altíssimo. Não vejo políticas públicas voltadas para gestante menor de 16, não vejo política pública da saúde voltada para a diminuição total da diabetes, da hipertensão. Então, está na hora de reavaliarmos. Temos ainda mais 3 anos aí e meio, 3 anos e meio de mandato, e eu sinceramente eu gostaria de sair da minha cadeira aqui, pelo menos com uma saúde melhor, uma educação melhor, uma cidade melhor. Então, fica aqui o desabafo, mas a situação está complicada. Vereadores, obrigado e uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde.